Eu sou aluna da graduação de Direito da Faculdade de Direito do Recife, né? E também sou presidente do Diretório Acadêmico Demócrito de Souza Filho. E para nós é uma honra estar aqui presente com todos vocês, com meus companheiros do diretório e essas pessoas que são tão importantes, né, na luta pela democracia. Então, primeiro eu queria começar agradecendo a Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, começar agradecendo a direção da faculdade, a reitoria, a biblioteca, a hemeroteca e o arquivo da CCJ por ter organizado esse evento tão bonito juntamente conosco, e também a exposição da faculdade que vocês poderão conferir depois, está belíssima. E eu queria dizer que para nós é sempre uma honra, né, realizar esse resgate da memória de Demócrito de Souza Filho, estudante da nossa casa, que foi assassinado, infelizmente, em tempos de governos autoritários, né? É muito importante, principalmente para essa instituição que sempre se insurgiu contra governos antidemocráticos, preservar a vida e a história de Demócrito aqui na faculdade. O seu nome ele foi fundamental na luta do movimento estudantil e na defesa da democracia, tanto em Pernambuco quanto no Brasil, fundamental para essa casa, fundamental para a história da democracia brasileira, pernambucana, e fundamental para que nos inspirasse e para que continuemos honrando o seu legado, né, de defesa às instituições, de defesa ao Estado Democrático de Direito e de respeito à nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna. Portanto, é uma honra para nós tê-lo como referência. Quero dizer que a memória de Demócrito de Souza Filho seja sempre preservada, assim como a de tantos outros estudantes que resistiram a governos autoritários. Que continuemos honrando o legado deles, lutando pela manutenção da nossa ainda tão frágil democracia, especialmente diante dos tempos difíceis pelos quais o Brasil e o mundo vêm passando. Então, é muito importante para nós do diretório estarmos aqui presentes, principalmente todos vocês. E desde já eu agradeço. Eu vou passar a palavra para Arthur, que é nosso coordenador de Relações Institucionais. E também, desde já, eu convido aqui o reitor Alfredo, a nossa vice-diretora Antonella Galindo, a presidente da PLJ, a doutora Rosana. Satisfação que recebemos vocês aqui na nossa casa, na Faculdade de Direito do Recife. E estamos aqui para um dia muito especial. Um dia de relembrar a morte de Demócrito Souza Filho. E quem foi Demócrito Souza Filho? Foi um jovem rapaz que, dia 3 de março, às 8h40 de 1945, morreu devido às forças da ditadura de Vargas. Da ditadura que perseguiu e matou estudantes, representantes do movimento estudantil. E eu, como representante do movimento estudantil, como diretor da União Estudantil de Pernambuco, não pude deixar de mencionar isso. Que é um movimento estudantil que defende a democracia, é um movimento estudantil que está aqui, que está nessa casa e sempre lutou, continua lutando e lutará para o resto da história do Estado Democrático de Direito brasileiro e que se perpetuará além do nosso alcance, além dos nossos olhares e além da nossa visão. Muito obrigado. Até a próxima. Gilberto Freire Neto. Ele tem essa ligação com a história de Demócrito, neto de Gilberto Freire. Então, acredito que a contribuição que ele vai trazer aqui para nós vai ser muito incrível. Obrigado a todos, é uma oportunidade muito marcante para, acho que todos nós que fazemos parte da história, uma vez que somos parte desse legado, não apenas dentro da Faculdade de Direito do Recife. Eu não sou advogado, não passei por aqui, mas vivi uma boa parte de minha vida escutando as histórias que daqui saíram, por aquilo que a gente luta a vida toda, que é da representatividade política, cultural, social do Brasil. Eu escutei várias vezes essa história sendo contada na minha casa, pelo meu avô e pelos amigos de meu avô, E esse 3 de março de 45, que comemoramos hoje, que rememoramos hoje os 80 anos, ele é muito marcante nas nossas vidas. Essa bala que mata Demócrito, segundo Gilberto, era a bala que deveria tê-lo matado. E isso tinha para ele uma referência muito forte. E é parte da sua dedicação de vida, manter viva essa memória. E no dia de hoje, eu me sinto muito orgulhoso de representar aqui não apenas a Fundação Gilberto Freire, junto de vocês, o legado de Gilberto Freire, mas também a família de Gilberto Freire, que provavelmente só existiu
porque Gilberto Freire escapou desse momento. Tá? Então, provavelmente não estaríamos aqui hoje participando disso se a bala de Demócrito tivesse ido para Gilberto. E não é orgulho nem para um lado nem para o outro, mas é um momento marcante em todas as nossas vidas para que a gente valorize essa passagem aqui como algo fundamental para que seja defendido eternamente dentro dos espaços da Faculdade de Direito do Recife. Tá? A minha família conviveu harmoniosamente com a família de Demócrito. Cristina Tasso, né, foi parte da convivência da minha juventude. Nós convivíamos harmoniosamente. Então eu tenho o respeito e a relação fraterna de ter convivido em Apipucos, né, com todas essas dinâmicas sociais que hoje se concentram aqui, com toda essa energia. E eu me sinto muito feliz de estar junto com vocês aqui, rememorando essa passagem. E parabenizo a iniciativa do diretório, né, pelo exercício de cidadania que está sendo feito aqui hoje. Tá? Isso é uma data marcante, né, que tem nos registros da nossa história um pouco dessa energia que está sendo aplicada aqui para que as próximas gerações possam se ver como parte desse legado do 3 de março. Né? Os 80 anos não estão tão distantes assim. A gente precisa exercitá-los, todos esses movimentos precisam ser exercitados, né, cotidianamente, para que o esforço de 45 se perpetue como um esforço de toda uma geração que resvala na juventude dos novos estudantes de Direito dessa faculdade. E eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, junto com vocês, rememorando esse fato histórico importante. Muito obrigado. E eu vou pedir para a professora Antonella, doutora Rosana e o reitor Alfredo se posicionarem ali para a gente fazer a exposição da placa. Agora iremos fazer a abertura da exposição no hall da faculdade. Vamos guiar vocês até lá, mas é bem ali na entrada, essa exposição brilhante que a equipe da biblioteca, da hemeroteca e do arquivo organizou com tanta dedicação e fizeram, né, esse trabalho incrível, realmente preservando a memória de Demócrito. E depois iremos seguir para a sessão solene. Muito obrigada pela presença de vocês.
Caros amigos, membros da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, excelentíssimos professores, estudantes, convidados, senhoras e senhores. É com grande honra e muita emoção que damos início a este evento que busca resgatar a memória e o legado do estudante Demócrito de Souza Filho, estudante brilhante desta Faculdade de Direito, orador extraordinário, líder estudantil e presidente à época do Diretório Acadêmico que ajudou a fundar e que hoje tem o seu nome. Nessa condição, foi um dos principais líderes da luta pela democratização do país em 1945, tendo se destacado como defensor intransigente da liberdade e da justiça. Hoje, com a presença do historiador George Cabral e outros especialistas, vamos refletir sobre esse fato histórico e sobre a curta vida de um jovem cheio de esperança e ardor cívico que teve sua vida ceifada aos 23 anos, de forma brutal, covarde e violenta, deixando de luto familiares e amigos para todo o sempre, embora continue vivo na memória de todos. Oportuno registrar palavras do ex-presidente da OAB Pernambuco, advogado Pedro Henrique Reinaldo Alves, ao falar sobre a coragem do estudante demócrito. A democracia é uma fina flor que devemos regar e cuidar todos os dias, independentemente de adotarmos uma política de esquerda, direita, conservadora ou liberal. A democracia é uma conquista de todos. Este evento foi idealizado pela Academia Pernambucana de Letras Jurídicas e contou com a parceria da Universidade Federal, da Faculdade de Direito do Recife e do Diretório Acadêmico Demócrito de Souza Filho. Recebeu significativos apoios de todos os setores públicos e privados, constatando a ampliação desses apoios institucionais a mais este evento da APLJ, que venham novas e exitosas parcerias. Neste momento, agradeço sensibilizada a todos os parceiros, organizadores, estudantes desta faculdade e apoiadores. Para concluir, lembro as palavras do professor Soriano Neto, proferidas em discurso nesta faculdade na cerimônia de 30 dias de sua morte. Destroem-se vidas, mas não se assassinam ideais. Devolvo a palavra ao cerimonialista. Em seguida, trazendo a saudação aos convidados, trazendo um contexto histórico àquela época, e hoje aqui remetemos, nós vamos convidar o presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, George Cabral. Convidados que hoje comparecem a este ato nas pessoas do nosso magnífico reitor, professor Alfredo, professora Antonella, vice-diretora da faculdade, da doutora Rossana Guilherme, presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, e saudar toda a audiência nas pessoas da doutora Marta Freire e do amigo Victor Frade e Cleber Freire. Há 40 anos atrás, em 1985, houve também uma solenidade aqui na Faculdade de Direito do Recife, e na ocasião um dos oradores foi Antônio de Brito Alves, que é amigo, próximo, colega de Demócrito. Então, para mim, é um motivo de muita honra e eu agradeço imensamente o convite. Para mim, muito honroso poder trazer aqui a palavra da história. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial comemorava seu 6º ano de duração. Nos primeiros lances do conflito na Europa, parecia que o bloco nazi-fascista conseguiria derrotar as democracias liberais. Isso reforçou a tendência à formação de governos autoritários em diversos países, inclusive no Brasil.
No entanto, a partir da entrada dos Estados Unidos na guerra, em dezembro de 1941, e da derrota alemã frente aos soviéticos em Stalingrado, no início de 1943, a tendência se inverteu. Das cinzas de uma Europa esfacelada, começaram a chegar notícias que traziam algum alento. Em junho de 1944, Roma foi liberada pelas tropas aliadas. Em agosto do mesmo ano, seria a vez de Paris expulsar as tropas nazistas. O fascismo italiano foi desarticulado e as tropas alemãs que ocupavam o país foram gradativamente empurradas para o norte, inclusive com a participação nas forças aliadas e soldados da Força Expedicionária Brasileira. O Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados depois de uma longa indefinição, provocada, entre outras razões, pela indisfarçada simpatia de parte importante dos membros do governo brasileiro pelos regimes totalitários e supremacistas da Alemanha e da Itália. E essa simpatia não ocorria por acaso. O Brasil era então governado por um regime de viés totalitário desde 1937, quando foi perpetrado o golpe do Estado Novo, que dera novamente poderes ditatoriais a Getúlio Vargas. Ele estava no poder desde 1930, quando, após depor o último presidente da Primeira República, assumiu como chefe do governo provisório, que durou até 1934. Pressionado por diversos setores, cedeu ao estabelecimento de uma normalidade constitucional, sendo eleito indiretamente presidente, uma fase que durou até 1937. Neste ano, após momentos de muita agitação política interna e mudanças radicais no cenário externo, Vargas suspendeu a vigência da Constituição de 34 e ordenou a elaboração de uma nova Carta. A Carta de 37 preconizava a centralização de poderes nas mãos do presidente, que passava a nomear interventores para os estados. Ademais, determinou-se o fim dos partidos políticos, o controle estatal dos sindicatos, a censura prévia e a limitação das garantias e dos direitos individuais. Os sinais de que a contestação ao regime ganharam força entre os estudantes começaram a aparecer nos resultados das eleições para as associações estudantis. A repressão, por sua parte, começou a centrar sua vigilância sobre os estudantes e sobre os seus interlocutores, como eram, por exemplo, o escritor Gilberto Freire e o jornalista Aníbal Fernandes, entre outros. Como destacou Antônio de Brito Alves, as vitórias aliadas, concretamente as liberações de Roma e Paris, deram ensejo para a realização de movimentados comícios e manifestações. Alves aponta que a celebração no Salão Nobre da Faculdade de Direito de uma sessão extraordinária para celebrar a expulsão dos nazistas de Roma marcou a primeira manifestação pública contra o Estado Novo em Pernambuco. A repressão foi se intensificando na medida em que a oposição crescia. Em setembro de 1944, vários opositores foram arbitrariamente presos. Entre eles, novamente, menciono aqui o escritor Gilberto Freire, o professor Neemias Reis e diversos estudantes da faculdade, entre os quais Demócrito de Souza Filho e Odilon Ribeiro Coutinho. Todos permaneceram presos por 4 dias na casa de detenção de Recife. Sem sucesso, o regime tentou de várias formas desmobilizar os estudantes da faculdade, seja pela força, seja pelo oferecimento de benesses e favores. Mas a mobilização crescia e agregava acadêmicos de outras escolas, bem como as alunas da escola normal. Foi sob intensa vigilância da repressão que os estudantes da Faculdade de Direito, com Demócrito de Souza Filho integrando a primeira linha, articularam a manifestação do dia 3 de março de 45. A passeata teve sua concentração aqui na Praça Povo Civil e seguiria em direção ao Diário de Pernambuco, local onde ocorreriam os discursos. Segundo Antônio de Brito Alves, havia um vínculo ideológico admirável entre a Faculdade de Direito do Recife e o Diário de Pernambuco, representado por 2 homens de coragem cívica. Pela faculdade, o professor Soriano Neto, pelo diário, o jornalista Aníbal Fernandes. O Diário de Pernambuco, além de aliado fiel, valeu como casa amiga, refúgio certo
e asilo generoso dos estudantes livres do Recife. Fim da citação. A tensão existente suscitou temores entre professores e estudantes sobre a possibilidade real de atos de violência do regime contra os participantes da manifestação. O espírito de luta, entretanto, prevaleceu sobre a intimidação do autoritarismo. Demócrito saiu de casa naquela tarde vestindo terno e gravata. Trazia nos bolsos apenas um lenço e o dinheiro necessário para a passagem do bonde. O ato se iniciou numa praça do Focinho tomada pela multidão. As provocações da repressão não tardaram. Agentes infiltrados na multidão tentaram provocar distúrbios, mas o público não arredou o pé. Entre os oradores, falou Demócrito, recordando Castro Alves e sua luta contra a escravidão e pela liberdade. Ao entardecer, a passeata começou. Os estudantes levavam faixas e cartazes e gritavam palavras de ordem contra o Estado Novo. Caminharam pela Rua do Hospício e pela Imperatriz. Ao cruzarem a ponte da Boa Vista, correu o rumor de que a repressão aguardava na Praça da Independência. Cogitou-se encerrar o ato na Praça Joaquim Nabuco, mas os manifestantes decidiram avançar cantando o hino nacional. O deslocamento até a pracinha se fez sem incidentes, mas, logo após o início do discurso do estudante Odilon Ribeiro Coutinho, ouviram-se disparos de arma de fogo. A multidão resistiu e permaneceu na praça. Quando Gilberto Freire iniciava seu discurso, tendo ao seu lado Demócrito, novos disparos foram efetuados. Nesse momento, atingido na testa por um projétil de calibre 38, Demócrito tombou gravemente ferido. Chegou a ser levado ao hospital, mas a gravidade da lesão o levou a óbito pelas 20 horas e 50 minutos daquele fatídico sábado, 3 de março. Contava apenas 23 anos. Também morreu em decorrência de ferimento à bala o vendedor de carvão Manuel Elias, que estava participando da manifestação. Desbaratado o comício, o prédio do diário foi invadido por forças policiais que efetuaram prisões e empastelaram o periódico. A morte violenta de Demócrito pelas mãos da repressão teve naquele momento um significado muito grande. O seu sacrifício galvanizou o apoio ao movimento dentro da faculdade, cuja congregação, de forma unânime, subscreveu a denúncia da Faculdade de Direito à Nação, que foi publicada em 5 de março de 1945. O assassinato de Demócrito reforçou na opinião pública o repúdio ao regime do Estado Novo. A luta dos estudantes em 1945 e o sacrifício de Demócrito são mais um elo na longa corrente de história de brasileiros e brasileiras que se empenharam bravamente na luta pela construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Se hoje podemos gozar de garantias constitucionais coletivas e individuais, não podemos esquecer destas pessoas que doaram até as suas próprias vidas na luta pela liberdade. Todos nós, sobretudo as gerações mais jovens, que felizmente nunca tiveram que padecer sob um regime autoritário, todos nós devemos estar atentos às ameaças que a democracia sofre na atualidade. Nenhuma conquista estará garantida se não for cotidianamente cultivada e reforçada. As tentações autoritárias são sedutoras, é preciso combatê-las. Nesse momento, na figura do homenageado deste ato solene, Demócrito de Souza Filho, rendamos honras à memória de todos aqueles que padeceram e lutaram contra o autoritarismo em nosso país. Demócrito vive! Viva a democracia! A volta presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, professor de História do Departamento de História do UNB, historiador Jorge Cabral. Nós destacamos ainda entre os acadêmicos aqui presentes a presença do vice-presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, acadêmico Manuel Berratti, desembargador do PLLC.
complementar a fala dos que já fizeram aqui, mas especialmente de Sérgio. Eu fui também estudante aqui dessa casa. Ao ingressar nesta casa, em 1966, fui justamente inspirado pela luta de Demócrito Souza Filho. E aqui, na época que aqui estive, todos os anos, levávamos os estudantes na Faculdade de Direito para conhecer a história de Demócrito. Íamos ao cemitério Santa Amaro e depois voltava para a faculdade e aqui ele fazia uma assembleia, colocando toda a história de Demócrito Souza Filho. Isso fez com que muitos estudantes, pelo menos da turma que eu deveria ter concluído, 1970. Ao ingressar na faculdade, começamos a participar pela reconstrução da União Nacional dos Estudantes. Essa faculdade tem essa história a favor da democracia e da liberdade, inspirada justamente em Demócrito Souza Filho, que aos 24 anos, concluindo o seu curso, foi assassinado e tinha a liderança que, como foi recordado, que foi preso junto com Gilberto Freire, com Salviano Machado e com Odilon e outros que ficaram 4 meses. E depois ficou sendo perseguido e visado por um agente de polícia na época chamada Alemão, e que é um dos que foi apontado na época como um dos participantes do assassinato de Demócrito. Mas Demócrito continua vivo, não só através da nossa geração, como de outras gerações que aqui ingressam nesta faculdade, com o respeito, com a luta e com o compromisso em defesa da democracia. E como bem disse Sérgio Longman, há bem pouco tempo, no 8 de janeiro, houve uma tentativa de golpe e nós não estaríamos aqui nesse momento. Por isso, não anistia aos golpistas, porque a ditadura de 37 a 45, muitos que participaram naquela época, aqui inclusive na morte de Demócrito, estava também em 64, prendendo e torturando como Alvo da Costa Lima e outros mais. Então, essa questão a gente tem que lembrar sempre, para não esquecer jamais. Então, eu concluo essa minha palavra, fazendo inclusive uma solicitação, como eu fiz anteriormente à faculdade, para homenagear aqueles que lutaram pela democracia e que foram expulsos, que foram caçados, foram mortos, para que a universidade preste uma homenagem. Está sendo feita em todo o Brasil. A Universidade Fluminense, tem pouco tempo, deu o título honoris causa a meu irmão Fernando Santa Cruz, ao partido político. Na USP também nasceram homenageados todos os estudantes que foram mortos. Então seria a hora, professor magnífico reitor, da gente homenagear também todos os estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, quer tenha sido caçado pelo 477, ou muito mais grave, que tenha sido assassinado. Será um ato bonito em defesa da democracia, principalmente no momento atual, em que a democracia correu um sério risco. Não anistia. Eu peço licença para cumprimentar os estudantes através do diretório acadêmico, também a colega que saiu há pouco, Dani Brito, que foi mencionada entre os familiares aqui presentes, uma vez que esse evento tem tudo a ver com o fortalecimento e a lembrança do quanto que a imprensa e o movimento estudantil foi fundamental nesse processo de luta pela democracia. Hoje aqui estou representando a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, que em sua matéria traz a grata alegria de presidirmos e coordenarmos o Memorial da Democracia do Estado de Pernambuco. Então, peço licença mais uma vez para cumprimentar meus colegas conselheiros. Nós somos 16, aqui falo por todos, o professor Fernando Araújo, nosso secretário,
do Memorial da Democracia. Nosso companheiro também, Marcelo Santa Cruz, está entre esses conselheiros. E aqui eu trago o compromisso do governo do Estado de Pernambuco, da governadora Raquel Lira, em fortalecermos a defesa dos direitos humanos através do fortalecimento da democracia. E isso muito se faz através da preservação da memória, como bem dito aqui. E dizer a vocês que esse Memorial da Democracia, que fica situado ali em Casa Amarela, no sítio Trindade, ele tem um papel muito mais do que um papel físico, ele tem um papel pedagógico. Então, para vocês, alunos, o Memorial da Democracia é um espaço de vocês, e através da discussão e reafirmamento, partilhamento desses acervos, que a gente traz a memória do Demócrito lá para dentro, cumprindo o papel do memorial, que é preservar a memória histórica, promover a reflexão crítica sobre o passado autoritário, valorizar os princípios democráticos e também a gente destacar aqui, por mais que a gente tenha momentos sombrios dentro da história do processo brasileiro e pernambucano, a gente tem muitas histórias de luta e resistência, e Pernambuco ele é um espaço pioneiro em muitas dessas lutas pela democracia, e os estudantes como o colega aqui bem colocou, a gente vem para aclamar essa convivência com esse espaço democrático, para que a gente multiplique. E a gente sempre tem uma fala agora entre os conselheiros que, além desse espaço físico, além de quebrar as barreiras entre as universidades, que a gente recebe lá as visitas das escolas públicas, privadas, escolas do governo do estado, escolas municipais, a gente também tem os projetos de extensão, e a gente recebe alguns por lá, e a Faculdade de Direito ela é muito bem-vinda e necessária nesse processo de expansão do estudo, da guarda da memória, para além do espaço físico. E quando eu digo físico, a gente fala muito que a gente pensa numa memória guardada aqui na região metropolitana. Então, quando eu digo que a gente tem um papel, enquanto Memorial da Democracia, de multiplicar esse conhecimento, expandir, regionalizar isso, tirar um pouco também aqui da região metropolitana, e ao tempo que a gente tem a oportunidade de um evento como esse, aqui na capital, a gente tem essa discussão também em universidades descentralizadas, no sertão, no agreste, e esse papel a gente faz através da popularização e divulgação de memorial tão importante quanto esse. Então aqui eu agradeço esse convite, eu prefiro destacar minhas palavras em pedir para que vocês conheçam o Memorial da Democracia, acompanhem os trabalhos lá feitos, contribuam também, porque o espaço, para garantir justamente o que ele tem que trazer como garantia, que é a democracia, ele é um espaço que ele é administrado de forma coletiva. É um conselho deliberativo, isso mostra uma força da gente ter um controle social, que isso há muito tempo ele não era possível em alguns períodos históricos do país da gente. Então, se tem um conselho, as reuniões são abertas e a gente faz a divulgação dessas reuniões, participem junto com a gente. Além disso, a gente tem uma equipe lá pronta para receber vocês. Logo ali atrás, eu tenho o Pedro, o gestor administrativo do Memorial da Democracia. Aqui eu tenho alunos da casa já também, uma vez que a gente traz essa cobrança para a juventude e para os alunos da participação. Diego, aluno da casa, trabalha junto com a gente também. Temos estagiária ali aqui também na universidade, Beatriz, porque a gente tem que ir para além das nossas palavras, né? Então, se a gente conclama a juventude, que essa juventude tenha oportunidade. Então, aqui me despeço, agradecendo e convidando as senhoras, os senhores, conheçam, participem desse memorial, que é uma luta coletiva antes mesmo da minha chegada. Isso é uma política de Estado e a gente não está falando de memória aqui. Se a gente está falando de memória, a gente vai ter que aproveitar desse espaço que está posto para defender a memória pernambucana. Então, viva a democracia, viva a nossa luta em manter a memória. E aqui, professora, eu vou ter que repetir a sua frase, né? Destrói-se vidas, a frase que a senhora citou mais cedo, destrói-se vidas, mas não se assassinam os ideais. E que o Memorial da Democracia seja esse espaço para que a gente perpetue lutas desses que estão um pouquinho mais cansados, para conscientizar a juventude de apoiar suas bandeiras. Muito obrigada pela oportunidade. Todo esse cumprimento magnífico do reitor, a vice-diretora,
a nossa queridíssima presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, doutora Rosana Grimberg, e a todos que estão aqui presentes. Eu, na condição de acadêmica, de professora da universidade e de curadora dessa exposição, eu gostaria de pedir licença ao cerimonial para fazer alguns registros importantes. Inicialmente, registrar a extraordinária liderança da nossa coordenadora da Biblioteca do Centro de Ciências Jurídicas, Karine Vilela, e dos servidores e alunos de nossa universidade, vou fazer aqui a distinção, responsáveis pelo projeto gráfico e pelas pesquisas e elaboração do repertório da exposição que está à disposição de todos vocês e de toda a sociedade no nosso hall de entrada. São eles Caroline Ferreira Dantas, Wagner Carvalho, Amanda Batista de Mello, Cláudia de Carvalho Barbalho, Ingrid Henrique da Escócia Pereira, Jefferson Nazareno, Karine Vilela, Caroline Ferreira Dantas, Nathalie Soares Leite Moro e Wagner Carvalho. É um corpo que é formado pelos nossos... É um corpo de especialistas da Universidade Federal de Pernambuco, formado, na verdade, por bibliotecários e por arquivistas, que trabalham permanentemente aqui na nossa Faculdade de Direito do Recife para manter esse acervo vivo. E eu gostaria de pedir licença também para poder fazer a leitura da nota da curadoria da exposição. Está à disposição de vocês também esse panfleto, mas eu vou fazer uma breve leitura da nota. 80 anos Demócrito permanece vivo. Os acervos da Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife e dos nossos arquivos históricos e hemeroteca oferecem à comunidade da UFPE e à sociedade pernambucana a exposição de documentos históricos. O estudante Demócrito, 80 anos da luta pela democracia em 1945. São fotografias, provas escritas pelo estudante Demócrito para disciplinas de medicina legal e introdução à ciência do direito, livros com sua assinatura, o vestuário que usava no momento do assassinato, documento de necropsia do IML, diversos jornais de época que noticiaram a sua morte, discursos, entre outros documentos originais históricos. A morte de Demócrito, por ação violenta e arbitrária do Estado Novo, precisa permanentemente ser lembrada para jamais acontecer de novo. Demócrito permanece vivo pela história que sua morte representa, história de resistência, de luta e de amor pela liberdade e pela democracia. Diante da constante ameaça fascista e autoritária que hoje vivemos, lembrar a vida de Demócrito é imperativo para que jamais esqueçamos as inúmeras vidas interrompidas pela força autoritária do Estado ditatorial. Isso porque a história mostra que mais um Estado autoritário pode repetir-se. Como afirma Primo Levi, todas as técnicas, depois de encontradas, vivem de vida própria, em estado de potência, à espera da oportunidade que as leve de novo ao ato. Essa exposição reafirma a posição da Faculdade de Direito do Recife ao lado da história que defende o Estado de Direito, a liberdade e a democracia. Então, agora eu vou passar a leitura do poema. O poema é escrito pelo poeta Audálio Laves e foi publicado no seu livro Vida e Poesia. Negro, ao te lembrar, contemplo um lírio e digo esta palavra: liberdade. Demócrito de Souza Filho, Palavra, Sangue e Cimento, é o título do poema. Quem no Recife chegar à Praça da Independência, ao ver o solo sem manchas e o ar sem cicatriz, não pergunte onde é que foi o sacrifício do homem. Pergunte onde é que vive a solidão do menino. Até lá não vai o chão.
Não indo o chão, vão as pontes. Um rosto talhado em pedra é de si mesmo horizonte. Há tão duro olhar, que importam palmeira e rosas defronte. Nenhum ímpeto de avanço, haja sol ou tarde fria, põe-lhe o pé fora da pedra, o coração sob o pulso e o cabelo à ventania. Calou no íntimo da pedra, onde o levaram, ficou. Permanece frente à escola de direito em que estudou. Diariamente ao meio-dia, sua sombra vai distante. Do piso frio da escola regressa após o estudante. Seu manuscrito de sombras se dissolve, itinerante. Nenhum sinal de revolta que o de calado esperar. Agora chegado à pedra, o mais que pode mudar. 2 de março corre o tempo, mas não corre a multidão. Ronda por trás do Recife, ainda acuado o verão. Só há 3 fecham-se as portas da casa de detenção. De uma rua a outra, dista mais de um quarteirão. Mede singularmente uma aurora, para dizer sim ou não, a 2 de março, uma cama. A 3 de março, um caixão. Todavia, antes da marcha, de 2 a 3, ilusão. Um homem, mais outro homem, romaria ou procissão. De um lado o muro e de outro segue-se o muro vizinho. Não há chão para recuo. Devo eu abrir caminho? Antes da marcha, porém, para dizer sim ou não, a 2 de março, uma cama. A 3 de março, um caixão. Por entre passos, seu passo, mas de cadência isolada. Assim medir pelas horas, passo de hora terminada. O claro Capibaribe abre a retina das águas, que o moço contempla o rio, e ao ver das águas é visto, para dizer sim ou não. A 2 de março, uma cama. A 3 de março, um caixão. Um muro, mais outro muro, com todo o vigor dos punhos, de encontro a eles, meu sonho. Um dia, mais outro dia, e eu à espera de um voo, asa e luz para ser livre. Cérebro, és asa ou ovo que me puseram a cabeça. Embora se rompa o crânio, fosse asas, amanheça. Aonde vou? Quem me leva? Por um quarteirão e outro, onde findo, onde começo? É-me início, mar ou mangue? Cavai fundo a minha vida. Ou fundo cavai as ruas que, em vez de lama, dão sangue. Onde me espiam, cavai. Cavai no olho e na face. Cortai-me o peito, cortai como se cortam laranjas. Semente rubra de um fruto. Algo estremece. Roubai como se rouba de um cofre um passarinho de bronze. Sobre ele, certo instante, descansa o sol de seu giro. Dos seus olhos vê o tempo, rapidamente o que deve. Menino, sai do tempo, devagar e para fora. Levante a mão do guindaste para dar giros na aurora. Siga minha fé, acompanhe o passado em procissão, que à minha frente anteveja um futuro sem futuro, homens sem pés e sem mãos, alguns de algemas atadas com a fibra da própria veia. Já quando terei limites em rude caixa de areia, aí ao barco voltado, ração do escuro às manhãs. Aí cavado, aí fundo, eu a cada mundo e vós, das sementes que há na morte, mandarei rosas ao mundo. Aonde vou, quem me leva? À frente, por mais que antes sou eu desde mim, desde o vento, eu de ferro e de algodão, eu de chão amanhecido, eu de céu que escureceu. Apesar das voltas dadas, eu na praça, ainda eu. A Praça da Independência, a multidão caminhava. À frente, tranquilo, o moço Machado, marcial e inapelável, condenado por sentença de um juiz que não se via. Por entre os olhos dos homens, 2 negros havia, os olhos da própria morte. Esse olhar sinistro e duro calculou, fez pontaria pela mira do mistério que na noite ficaria. A Praça da Independência, 1000 homens pararam duros,
coroados pela forte luz incólume das lâmpadas. Quando o moço trouxe aos dedos palavras de uma oração, com bala cravada à fronte, seu corpo prostrou-se ao chão, já colocado entre as rosas vermelhas da pulsação. Demócrito, muito podes, e o que não podes, suponho, dorme, irmão, dorme. A pedra devagar, força teu sono. Muito obrigada. Boa noite. Saúdo na pessoa do magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Alfredo Macedo Gomes, todas as autoridades aqui presentes. Saúdo a presidente da FERJ, doutora Rosana Quimber, e em seu nome, todos os demais membros da Academia Pernambucana de Letras aqui presentes. Saúdo os representantes de tantas e tão significativas instituições apoiadoras da solenidade de hoje. E, em especial, a diretora da faculdade, vice-diretora, doutora Clemélia. Saúdo o representante do diretório acadêmico, os dois estudantes que fizeram o uso da palavra. Saúdo os familiares de Demócrito de Souza Filho, minhas senhoras e meus senhores. Na busca de inspiração para escrever um possível texto e adentrando pela vasta documentação entre reportagens, jornais de época, manifestos e artigos sobre os trágicos fatos ocorridos em 3 de março de 1945, eis que me deparo emocionada com a carta de Maria Cristina Tasso de Souza, a mãe de Demócrito, escrita para ser lida no dia da colação de grau, magnífico reitor, da turma de 1945, que elegeu Demócrito orador depois de morto. Escolheu Maria Cristina, um também formando e primo do orador, para ler a sua mensagem. Teria sido meu pai, Antônio de Brito Gomes. Não tive dúvida. Havia encontrado o texto perfeito. Assumo agora o compromisso de ler a mesma carta de uma mãe sofrida e terna, como fez meu pai, há 80 anos atrás, na sacada do Salão Nobre da honrada Faculdade de Direito do Recife. Vem com a mesma esperança de alcançar, através da sensibilidade, o âmago de nossa condição humana. Faço a leitura, abro aspas. No momento em que deixais essa gloriosa faculdade, cenário de tantas lutas libertárias, permiti que eu me dirija a todos vós, nesta hora de extrema saudade e de recordação tão triste quanto pode ser a tristeza. E através dessa mensagem de gratidão, nascida da dor e da saudade, agradeço a lembrança que tivestes, elegendo meu querido e inesquecível filho, vosso colega e amigo Demócrito, orador da turma de bacharéis de 1945. Desde pequeno, era essa hora, uma daquelas que ele mais desejava, colar grau em direito. Infelizmente, o destino foi cruel demais para ele. Naquela hora negra de nossa história, os bens e a própria vida dos brasileiros pertenciam aos poderosos do dia. Os homens maus assim o fizeram, mas a Deus tudo confio. E as minhas lágrimas, a minha grande dor de havê-lo perdido, serão recompensadas por ele no céu. Quando vos preparais para entrar na vida pública como intérpretes do direito e cultores da justiça, não esqueçais jamais a sublime lição de sua morte. Foi por amor ao seu povo e por fidelidade aos postulados do direito e da justiça
que Demócrito morreu assassinado em praça pública pelos pregoeiros de uma ordem nova, baseada na negação dos mais elementares direitos humanos. E agora, quando tudo parece indicar que estamos voltando àquele mesmo regime de opressão, é para vós que todo o Brasil livre apela, numa ânsia incontida de liberdade e de reparação aos erros do passado. A homenagem que prestais ao meu filho, neste momento, é uma homenagem ímpar na história desta faculdade. A turma de bacharéis da Faculdade de Direito do Recife tem nesta noite como seu orador um companheiro mútuo. Não escutareis a sua voz, não vereis em matéria, mas o seu espírito estará presente nessa solenidade, e a sua palavra, que seria de fé e confiança no direito, vós, companheiros de Demócrito, estareis por certo, ouvindo no silêncio de vossas aulas. A sua mão alongada e fina vos aponta o caminho que deveis palmilhar. Fiéis às tradições de vossos mestres e de contribuir para o restabelecimento do direito de nossa pátria. A emoção é grande. Quero deixar também a minha eterna gratidão a todos os seus colegas das outras faculdades do Brasil, que, solidários com a nossa faculdade, colocaram em seus quadros de formatura o retrato do vosso companheiro de lutas e de estudos, o meu filho Demócrito. Em verdade, como disse João Mangabeira, em sua mensagem a essa faculdade, quando das comemorações do 30º dia de sua morte, abre aspas, os que o amaram, e são todos quantos o conheceram, terão de certo, por ele, na noite de hoje, lágrimas de saudade e de ternura. Maria Cristina Tassi de Souza, Recife, 13 de dezembro de 1990. Muito boa noite a todas as senhoras e todos os senhores. Antes de tudo, gostaria de dizer do quão é honroso para mim, por uma circunstância dessas da vida, o professor, claro que eu não desejava isso, o professor Torquato está enfermo, está um pouco doente, hoje não pôde vir comparecer, mas o universo de algum modo conspirou para que eu estivesse representando a direção da Faculdade de Direito do Recife nesse momento tão honroso para mim estar nessa condição de representação da direção da nossa faculdade. E, para além de dar as boas-vindas a todas as senhoras e a todos os seus senhores, dizer da importância que temos ao homenagear Demócrito de Souza Filho, que dá nome ao nosso diretório, o quão isso é relevante do ponto de vista da construção, dentro e fora do direito, de uma cultura democrática no país, no momento em que resgatamos a memória. Queria, antes de fazer uma breve incursão por alguns pontos que eu considero importantes de dizer em nome da faculdade, eu queria fazer um agradecimento especial à professora Luciana Gração, como curadora da exposição, bem como a Karine Vilela, Karine Dali, a vocês duas, extensivo a todos aqueles nomes que a professora Luciana já leu, da importância que cada um e cada um de vocês tem no que diz respeito à construção de eventos como esse. E nesse diapasão, eu também agradeço muito ao pessoal do diretório acadêmico que leva o nome do nosso Demócrito de Souza Filho, pelo empenho, pela dedicação, pela parceria, bem como a APLJ, na pessoa em especial da sua presidente, Rosana Grimberg, no que diz respeito a essa parceria
que envolve. E, é claro, a importância que tem o apoio da Universidade Federal de Pernambuco na figura. Vejam a importância desse momento. A Universidade Federal de Pernambuco é gigantesca. E eu imagino a quantidade de atribuições que o professor Alfredo e o professor Moura têm para rodar esse estado e ir a Brasília também na busca de recursos, né, professor Alfredo? Mas o momento é tão importante que estão aqui reitor e vice. Então, para nós, para a nossa casa, é um grande prestígio. É uma grande honra, um grande prestígio ter a presença dos senhores aqui. Eu agradeço também de coração, a presença de ambos aqui. No que diz respeito à data, no que diz respeito à figura de Demócrito, no que diz respeito à construção da democracia, de uma cultura democrática no nosso país, uma coisa que eu aprendi ao longo de meus anos como professora e hoje ocupando a direção da faculdade, junto com o professor Torquato, é que muitas e muitas vezes nós ocupamos determinados cargos e vemos que ocupar aquele espaço político é, às vezes, um tanto frustrante, porque não conseguimos fazer nem perto do que nós gostaríamos. Eu acredito que o professor Moura e o professor Alfredo devem ter esse sentimento também. A gente queria fazer muito mais. E temos um certo limite, né? E assim é também a construção da democracia, a construção de um regime político que seja mais generoso com os cidadãos e cidadãs de um país como o Brasil. Nós nos vemos em situações que o poder daquilo que nós fazemos é muito limitado. É limitado, mas ele existe. E ele existe também numa casa como a Faculdade de Direito do Recife, e também como a Universidade Federal de Pernambuco. Então, a importância de um momento como esse é a importância de se construir numa casa que tem 197 anos de existência, que é onde nasceu os cursos de Direito do Brasil, ao lado da nossa co-irmã Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Nascemos no mesmo dia, e fomos o local de nascimento da própria Universidade Federal de Pernambuco, né? Tudo começou com a Faculdade de Direito do Recife. E essa casa ecoa aqui desse espaço memória figuras como Castro Alves e a feliz oportunidade de se dar ao diretório acadêmico o nome de Demócrito de Souza Filho, ecoa o som da liberdade, o som dos direitos humanos, o som do que nós conhecemos como democracia. E é muito relevante, né? Eu estava fazendo aqui, não estava digitando mensagem de WhatsApp, tá, gente? Eu estava fazendo anotações, usando a tecnologia para ajudar, enquanto eu estava fazendo aqui. E eu anotei algumas questões que eu acho relevantes de comentarmos. Primeiro que as duas mais antigas universidades que têm cursos de direito, aqui, a nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e a Faculdade de Direito, no caso, o curso de Direito da Universidade Católica, ambas têm, e aí uma homenagem muito especial ao Marcelo Santa Cruz, irmão de Fernando Santa Cruz, ambas têm mártires da democracia dando nome aos seus diretórios. No caso da Unicap, Fernando Santa Cruz, desaparecido político, irmão do nosso Marcelo Santa Cruz aqui. E aqui, Demócrito de Souza Filho, hoje é homenageado. E pensem como nós temos eternos retornos e há um pouco daquela frase que é muitas vezes atribuída a Thomas Jefferson, e outros autores também atribuem a outras pessoas, mas que, independente de quem tenha sido realmente o seu autor, essa frase contém uma verdade insofismável, que é o preço da liberdade, e eu diria o preço da democracia, é a eterna vigilância. E nós vemos com esses retornos o quanto é importante essa vigilância permanente e o quanto, muitas vezes, gerações que se acostumaram, de certo modo, com o regime democrático, e nós, de repente, vemos a possibilidade de perder esse regime e de retrocedermos. E eu diria que, eu lembrando agora
de tudo que foi dito aqui pelo queridíssimo Longman e tudo que foi colocado aqui pelo próprio Marcelo sobre o nosso histórico entre democracia e autoritarismo, eu faria um acréscimo ao que eles disseram no seguinte sentido. Nós tivemos períodos muito curtos de democracia no Brasil. Esse atual é o período mais longo que nós temos na nossa história democrática, que nós situamos aí em torno de 40 anos, que é quando nós tivemos a redemocratização com o primeiro presidente civil, o presidente José Sarney. E vejam que coisa curiosa. Nesse período democrático, nós tivemos, entre 1945 e 1964, um quase golpe em 54, 55, né? O suicídio de Getúlio, a tentativa de não empossar o presidente eleito Juscelino Kubitschek. Depois nós tivemos, mas a democracia sobreviveu ali, né? Depois tivemos um quase golpe em 1961, né? Que se não fosse ali a resistência de uma parte do exército e ali um pouco o papel ali de Brizola no Rio Grande do Sul, com a campanha da legalidade, aquela coisa toda, talvez o golpe tivesse acontecido 3 anos antes. Em 1964 temos um golpe, uma ditadura longa, mais longa do que a do Estado Novo. Temos a redemocratização e quando nós parecíamos caminhar numa toada realmente democrática, nós tivemos a tentativa de golpe de 2023, que, como bem dito pelo Longman, o crime é tentativa mesmo, né? Muitas vezes se tenta, mas não se chegou a consumar o golpe, porque se tivesse consumado, nós não poderíamos fazer um evento como esse aqui. Então, a tentativa mesmo, que é o golpe, que é o crime. Então, essas pessoas estão sendo devidamente processadas e eu concordo com tudo que foi dito, no sentido de que tivemos anistia na época do Estado Novo, tivemos um golpe isso em 1964 e outros quase golpes. Tivemos a anistia em 1979, que inicialmente tinha sido pensada para os presos políticos, e ela termina sendo estendida aos agentes da repressão que cometeram crimes que a gente classifica como de lesa humanidade, pelo menos desde o Tribunal de Nuremberg, a lei que julgou os nazistas, e tivemos a anistia, e essa anistia fez com que o discurso autoritário continuasse sendo um discurso popular ao ponto de eleger parlamentares, de eleger governantes e de propiciar um apoio espantoso a uma tentativa de golpe de Estado, como ocorreu em 8 de janeiro de 2023 e agora passa por punições. Então, construir essa cultura democrática é uma tarefa difícil e é uma tarefa que nós temos, às vezes, muito pouco poder de consolidá-la. Mas esse pouco não é nada. E esse pouco precisa ser utilizado. Então, esse espaço da Faculdade de Direito do Recife, naquilo que compete à Faculdade de Direito do Recife, naquilo que compete à Universidade Federal de Pernambuco, naquilo que a educação, professor Alfredo e professor Moura, possa promover no ponto de vista da consolidação da cultura democrática no Brasil, a gente precisa promover, a gente precisa fazer tudo o que está ao nosso alcance para promover, porque é a partir dessa cultura democrática que nós consolidamos, inclusive, o respeito ao outro, o respeito à divergência, a condição, de fato, de termos uma liberdade de debate, de ideias, porque é na democracia que nós temos adversários e não inimigos. Nas ditaduras, nos regimes autoritários, nós temos inimigos. Inimigos se destroem, como numa guerra. Adversários se combatem com as armas das regras do jogo. Um jogo, qualquer que seja o esporte, precisa ter adversários, mas não pode ter inimigos. Não é subjugar, é vencer dentro das regras do jogo. E essa casa é uma casa de defesa dessas regras do jogo. Então, é nesse sentido que o nosso papel, enquanto Faculdade de Direito do Recife, e tenho certeza que posso dizer enquanto Universidade Federal de Pernambuco, é fazer esse pouco que nos cabe, tentar fazer disso muito, tentar fazer pela educação, como o nosso patrono Paulo Freire dizia, que a educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas, mas as pessoas transformam o mundo. E como uma reflexão final, eu estava lembrando agora do nosso representante da Fundação Gilberto Freire, se eu não me engano, neto também do
do grande intelectual brasileiro, ele comentando que a bala que atingiu Demócrito atingiria o gigante Gilberto Freire. A bala que atingiu, vejam que coisa, a bala que atingiu Demócrito poderia ter atingido ninguém menos que Gilberto Freire. E eu digo o seguinte, minha gente, eu penso que essa bala simplesmente ela não poderia ter sido disparada, esse revólver não poderia ter sido disparado. Ela não deveria ter atingido nem Gilberto Freire, com toda a sua genialidade, nem Demócrito. Porque Demócrito morreu aos 23 ou foi 24, eu não recordo exatamente a idade que ele tinha, mas Demócrito provavelmente teria uma... É difícil contar a história que não houve, né? Mas pelo potencial que ele mostrava até então, um jovem de 23, 24 anos, eu imagino que Demócrito talvez pudesse ser alguém da envergadura de um Gilberto Freire, quem sabe? Ou seja, a gente não sabe por quê, porque sua vida foi ceifada. Então essa fala do autoritarismo, ela simplesmente não deveria ter existido. E a existência de Demócrito deveria ter continuado, porque é muito provável que ele fosse alguém grandioso e que desse muito de si à humanidade. E nós, enquanto pessoas daqui de Recife, de Pernambuco, do Brasil, quem sabe poderíamos ter entre nós alguém com uma genialidade semelhante, alguém que pudesse ter dado tanto por essa casa, como ex-aluno da casa, pela advocacia, pelo direito, pelas letras, né? É difícil dizer, não temos certeza de nada, mas, infelizmente, essa bala do autoritarismo ceifou sua vida. Que o seu exemplo, que a sua presença, que a presença do seu posto de uma homenagem como essa de hoje em nossa faculdade, possa perpetuar sua memória com a memória essencialmente da não repetição, para que isso possa nos influenciar a fortalecer a cultura democrática em nossa faculdade, em nossa cidade, em nosso país, e fazer com que novos demócratas não sejam mais necessários. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro, dizer da satisfação de estar participando desse momento, né? Um momento histórico, né? Um momento extremamente importante, né, para a Universidade Federal de Pernambuco e para a sociedade de maneira geral. Eu vou fazer a saudação inicial, começando aqui com Rosana Gribert, que é presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, saudar a professora Antonella, né, nossa querida vice-diretora, saudar o meu querido vice-reitor, professor Moa, que também é membro de um comitê muito importante da Universidade Federal, que é o Comitê Antifascista. Isso é importante destacar. Saudar Karina Vilela, em nome de Karina, fazer a saudação a todos aqueles, né, que contribuíram, né, junto com a professora Luciana, na organização deste memorial. Saudar Michele Lima e também Emerson, em nome de vocês, fazer a saudação ao diretório estudantil, a todos os estudantes aqui da casa. E saudar também o professor George Cabral, agradecendo pelo discurso, pela fala, né, por nos colocar de forma tão competente, né, no contexto histórico, né, de assassinatos de Demócrito. Fazer a saudação também a Sérgio Lopman, Marcelo Santa Cruz, Cláudia, secretária, né, e a todos que integram a academia, né, os acadêmicos aqui presentes, em nome da professora Luciana e da professora Marta Freire. Gente, assim, eu acho que a gente se encontrar, né? A gente já está aqui mais de quase 2 horas praticamente, né, reunidos, né, em celebração, né, da democracia por meio de um acidente, de um assassinato que houve há 80 anos atrás. Isso nos motiva a estar presente e chamar a atenção da necessidade de todas as instituições aqui representadas, né, para acolher de forma bastante sólida, né, com capacidade de criar alicerces, né, para o fortalecimento da democracia brasileira. As universidades, né, e entre elas a Universidade Federal de Pernambuco,
elas precisam de ambientes sociais, né, que são fundamentais para que elas possam exercer as suas funções sociais, que é a produção de conhecimento, a formação das gerações futuras, né, seja do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista da pesquisa, da cidadania. Então, as universidades não sobrevivem e não podem sobreviver em regimes totalitários, né? A sua dimensão ontológica é constitutiva, demanda, portanto, o espaço de liberdade, o espaço democrático para a sua existência. Isso é um pouco o que nós podemos registrar de forma muito breve, né, na longa trajetória de vida das universidades, né, que faz particularmente 10 séculos de existência. Por 10 séculos, nós procuramos se constituir como uma instituição autônoma, capaz de se tornar imprescindível e necessária a toda e qualquer sociedade, mas fazendo isso em um ambiente em que o processo de problematização, de gerações de dúvidas, de questionamento, constitui, portanto, a nossa matéria essencial enquanto instituição democrática. Isso é o que caracteriza, né, a longa trajetória das universidades. Mas elas convivem, infelizmente, né, como foi colocado aqui em todas as falas, né, com períodos, né, no caso brasileiro, períodos autoritários, né. Mais recentemente, já foi destacado aqui, nós vivemos um momento muito difícil, né, particularmente de 16 até 22, de ataques orquestrados, né, contra todas as universidades, de modo especial as universidades federais, né. Vocês acompanharam com certeza, com muita preocupação, né, os ataques financeiros, né, nos colocaram numa condição de subfinanciamento. Isso aconteceu de forma muito vil, de forma muito orquestrada, né, a partir daquele governo que se instalou ali em 2019. Ao lado dessa dimensão, né, todos também acompanharam, né, tivemos em inúmeras universidades o desrespeito à autonomia das instituições, como é lei no Brasil, né, de fazer a indicação do seu reitor e da sua reitora por meio da intervenção sistemática do governo federal. Felizmente, né, essa etapa passou e a democracia teve um grande alívio nesse sentido, né? Eu digo isso, um grande alívio, porque eu estou muito preocupado, e eu creio que vocês também devem estar preocupados, com 2026. Vai ter novas eleições. E o nível, 4 anos depois, e o nível de polarização existente nesse país preocupa a cada um e todos nós. Nós precisamos ter a máxima segurança, fazer a vigilância política para não deixar retroceder as pautas antidemocráticas, né, e autoritárias que estão no nosso dia a dia, nos canais de comunicação, na mídia, de maneira geral. É tarefa de todas as instituições, e assim, indiscriminadamente, de todas as instituições, portanto, ter uma visão clara, né, de como vamos proceder para fazer a defesa da democracia, e assim fazendo, nós fazemos também a defesa das instituições democráticas, entre as quais as nossas universidades. Então, nesse momento em que nós estamos aqui rendendo uma homenagem, né, a Demócrito, né, é importante ressaltar que ele lutou por esses valores, né, sobretudo, eu estou ressaltando aqui, da liberdade e da democracia, né. A sua vida, portanto, se deveu à sua luta por esses valores lá, que foi ceifada a sua vida, né, pelo regime ditatorial do Estado Novo. E nós precisamos, portanto, perseverar nessa luta, ser resilientes, todos nós, persistentes, né, para continuar honrando, portanto, o seu legado,
e fazer com que a universidade e a sociedade brasileira, né, possam caminhar nesse sentido. Eu vou finalizar, pegando aqui a fala de Marcelo, né, destacar a grande importância, obviamente, da gente fazer justiça e reparação com todos aqueles, né, que sofreram de diferentes maneiras, desapareceram, né, durante o regime militar. Existe nós temos um pequeno grupo de trabalho que está fazendo um levantamento dessas informações, né? Nós já temos, obviamente, muitas informações. Ela está sendo coordenada pelo professor, que é o chefe do departamento de História, o Bruno Kawai, né? Levantando essas informações para que nós possamos, inicialmente, apreciar no nível de uma comissão mais ampliada e depois levar para o Conselho Universitário, para conceder os diplomas àqueles que não tiveram, obviamente, as condições de receber, para a gente fazer as honrarias devidas, o reconhecimento e a reparação histórica nesse sentido. Então, nós precisamos, obviamente, fazer isso. E eu vou finalizar aqui, obviamente, endossando as palavras de muitos que aqui me antecedeu, dizendo, evidentemente, sem anistia, gente. Não pode ter anistia. Não pode ter anistia. A punição tem que ser exemplar. Exemplar. É inadmissível que aqueles que usam do expediente democrático para atacar a democracia, e as suas instituições. Isso é inadmissível. A gente não precisa repetir, portanto, isso em nosso país. E já não é, com todo respeito aos jovens aqui presentes, obviamente, mas eu vou fazer uma fala aqui em relação ao que o Sérgio disse, já não é bandeira só dos jovens, Isso é de todas as gerações, não, professor Neto? De todas as gerações, para fazer a defesa intransigente da democracia. Por isso eu encerro aqui dizendo: democracia é absolutamente essencial, um valor constitutivo da sociedade. Ela não deve ser objeto do sentido da disputa da sua existência, mas do exercício como ela que se pratica. Então a democracia é fundamental. E Demócrito presente.